Vossa sou, para vós eu nasci. Que mandais fazer de mim? Soberana majestade, sabedoria eterna, caridade a mim tão terna, Deus uno, suma bondade, olhai que a minha ruindade, todo amor vos canta assim, que mandais fazer de mim? Vossa sou, pois me criastes, vossa, porque me remistes, vossa, porque me atraístes, e porque me suportastes, vossa, porque me esperastes e me salvastes, por fim, que mandais fazer de mim? Que mandais, pois, bom Senhor, que faça tão vil criado? Qual ofício que haveis dado a este escravo pecador? Amor doce, doce amor, vede-me aqui, fraca e ruim, que mandais fazer de mim? Amém. Meus irmãos e irmãs, paz et ignis, mais uma vez nós nos encontramos aqui em nosso canal, neste dia tão especial, celebrando a memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesus é baluarte da comunidade católica Ignis e por isso neste vídeo nós queremos partilhar com todos aqueles que aqui estão um pouquinho dos traços ígnes na vida de Santa Teresa de Jesus. Qual o objetivo deste vídeo? Aqui você não encontrará uma biografia de Santa Teresa de Jesus, porque existem cursos, livros que tratam sobre isso. Neste vídeo você encontrará elementos da nossa vocação que saltam aos nossos olhos quando contemplamos a vida desta grande santa, doutora da Igreja, uma santa que reformou toda uma ordem e ensina-nos a ter vida de oração. Com Santa Teresa de Jesus nós podemos muito aprender. E neste vídeo nós iremos contemplar em Santa Teresa de Jesus elementos para a nossa vocação, para a vocação Ignis. Em nossa oração Ignis nós pedimos ao Senhor a graça de amá-lo profundamente. Todo ignita é chamado a amar a Jesus. Amar, como nós sempre repetimos, na mesma medida em que lhe negam esse amor, é verdade. Mas com os nossos baluartes nós aprendemos algumas características. E com Santa Teresa de Jesus nós aprendemos a amar profundamente o Senhor. Com Santa Teresa de Jesus nós aprendemos a sair da superficialidade. Santa Teresa de Jesus viveu num tempo e ingressou em uma ordem religiosa em uma época em que esta ordem religiosa estava um pouco relaxada. Isso motivou todo o processo de reformulação dessa ordem. Com Santa Teresa nós vimos então que não dá para seguir Jesus de maneira superficial. Não dá para seguir Jesus somente paquerando, somente à distância. Nós precisamos amar a Jesus profundamente. E nós mergulhamos na profundidade do coração de Jesus pela vida de oração. Nós só amamos aquele a quem conhecemos. E ouso dizer, nós amamos aquele com quem nós convivemos. É impossível amar a Jesus se nós não convivermos com Ele. E é assim que nós iremos criando esta vida de profundidade, de amor profundo com o nosso Senhor, por meio da vida de oração. Como nós vemos nos nossos escritos, nós desejamos estar com o nosso amado. Nós precisamos estar com Ele. Porque como bem ensina Santa Teresa de Jesus, a nossa alma é este castelo interior. E o divino esposo das nossas almas habita no centro desse castelo. E nós precisamos conviver com Ele, nós precisamos dialogar com Ele. Então, meus irmãos e irmãs ignitas, você que aqui está, com Santa Teresa de Jesus, nós crescemos na vida de oração. Na comunidade Ignis, quem nos ensina a rezar é Santa Teresa de Jesus. Porque é verdade, nós não sabemos rezar. E nós, ignitas, não podemos nos contentar com orações superficiais, com orações sem que o nosso coração concorde com aquilo que a nossa boca pronuncia.
nós precisamos ter verdadeira vida de oração. Somente assim o nosso Jesus atuará, transformará os nossos corações. Nós queremos estar com Jesus, por isso nós rezamos. É o amor que nos leva a rezar, é a necessidade de estar com aquele que amamos que nos leva a rezar. E é com Santa Teresa de Jesus que nós aprendemos a trilhar esta vida de oração. E nós aprendemos bem que com Santa Teresa de Jesus nós precisamos fazer aquela oração parada com Deus. Sim, é preciso parar, como diz Jesus no Evangelho. É preciso entrar no nosso quarto e aqui utilizando uma interpretação espiritual, entrar no nosso coração, entrar em nosso castelo interior, para assim estarmos a sós com o grande e amor das nossas vidas, que é Jesus. Então, para todos os ignitas, nós precisamos entender que Santa Teresa de Jesus é esta mestra de oração que nos ensina que nós precisamos parar, que nós precisamos ter diálogo amoroso com o nosso Senhor. Ela mesma vai conceituar, Santa Teresa vai conceituar a oração como um trato de amizade com Deus, um diálogo com aquele que eu sei que me ama. Então, meus irmãos e irmãs, aprendamos esse traço tão importante, que é com Santa Teresa de Jesus. Queremos amar profundamente, precisamos rezar profundamente. Precisamos com ela aprender a rezar. Claro que aqui nesse vídeo nós não teremos um curso sobre a oração teresiana. Este vídeo é simplesmente uma partilha de coração neste dia tão especial. Então aqui fica só algumas dicas, alguma introdução para aqueles que desejam trilhar esta via de oração com Santa Teresa de Jesus. Para além da vida de oração, nós também podemos encontrar em Santa Teresa de Jesus outros elementos tão fortes para a nossa vocação ignis. Em Santa Teresa de Jesus, nós aprendemos que aquele que convive com Jesus, aquele que tem intimidade com Jesus, ama o próximo, ama o semelhante. E o nosso amor pelos nossos irmãos se manifesta no nosso desejo de salvar almas, de resgatar as almas do inferno, das garras de Satanás. Santa Teresa viveu num tempo em que as navegações estavam a todo vapor. Santa Teresa viveu num tempo em que a reforma protestante arrancava da Igreja Católica muitas pessoas que, por ignorância, deixavam a verdadeira Igreja. Aqui, com Santa Teresa de Jesus, nós aprendemos que é preciso lutar, que o nosso amor por Jesus transborda em amor pelos irmãos, desejando a salvação. E para nós, ignitas, sabemos bem, né? Amá-lo e fazê-lo amado. Santa Teresa de Jesus manifestou isso de uma maneira magistral. Por que ela quis reformar o Carmelo? Por que ela quis que as religiosas se dedicassem à oração? Ela mesmo conta nos seus livros, no livro da vida, que ela desejava salvar almas. Era para salvar almas, para alcançar do coração do bom Deus graças para os missionários que estavam atravessando os oceanos para evangelizar. Sim, Santa Teresa de Jesus tinha consciência de que sua vida de oração, de clausura, era uma vida fecunda, era uma vida de salvação de almas. Ela rezava para converter os pecadores, para arrancar as almas do inferno, para arrancar as almas do erro e, naquela época, do protestantismo. Santa Teresa de Jesus nos ensina que é preciso sim desejar almas para Jesus. Certa vez ela dizia que, ainda que fosse para salvar uma só alma, ela aceitaria sofrer os tormentos do purgatório, do inferno. Veja, é isso que a oração produz em nós e é isso que a oração deve produzir no ignita. União com Jesus, sim, união com Deus. E uma união que produz essa sede de almas, esse zelo pela salvação das almas. Além da sede das almas, com Santa Teresa de Jesus nós aprendemos um outro elemento muito forte de nossa vocação ignis, que é o zelo pela vocação sacerdotal, o amor pelos sacerdotes. Sim, as carmelitas deixam o mundo para viver uma vida de oração e sacrifício pela santificação dos sacerdotes.
Santa Teresa de Jesus tinha um zelo, um amor, uma veneração pelos sacerdotes. Sim, porque bem sabemos que os sacerdotes são figuras de Jesus, personificam Jesus no meio de nós. E Santa Teresa de Jesus lutava pela salvação dos sacerdotes, a tal ponto que existe um episódio na vida de Santa Teresa de Jesus que fala muito disso. Quando ela estava em uma cidade e nessa cidade havia um padre em pecado mortal. Ele vivia violando o celibato, ele vivia amaziado, em concubinato. Como nós falamos no popular, tinha um caso com uma senhora, com uma mulher da cidade. E Santa Teresa de Jesus começou a se confessar com esse sacerdote e depois ela tomou conhecimento desse acontecimento e ela passou a sofrer muito, porque ela desejava a salvação e a conversão desse sacerdote. Até que um dia, este sacerdote, ouvindo a confissão de Santa Teresa de Jesus, e ela partilhando, conversando com ele, o censurou, o evangelizou, podemos assim dizer, foi instrumento de Deus na vida desse sacerdote e ele se colocou aos pés de Santa Teresa arrependido e a partir disso reformou a sua vida e passou a ser um sacerdote segundo o coração de Jesus. Sim, com Santa Teresa de Jesus, ignitas, nós aprendemos o amor e o zelo pelos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes, amar os sacerdotes, interceder para que os sacerdotes sejam santificados e possam salvar muitas almas. Além do zelo pelos sacerdotes, do amor pelos sacerdotes, nós podemos aprender com Santa Teresa de Jesus uma lição muito especial. Se uma coisa que Santa Teresa de Jesus não tinha era preguiça. O amor de Jesus em Santa Teresa transbordava em obras. Sim, nós precisamos entender que o nosso amor por Jesus precisa ser generoso. Santa Teresa de Jesus não mediu esforços para fundar inúmeros mosteiros, suportou chuva, doença, perseguição, tudo para realizar a vontade do Senhor. Nada ela economizou, mesmo nas suas enfermidades, mesmo com a idade avançada, mesmo quando a carroça quebrava. Mesmo assim, ela não cansava de empreender esforços para realizar a obra do Senhor. Existem aqueles episódios que nós podemos contemplar, né, na vida de Santa Teresa de Jesus, as inúmeras viagens, né, dias e dias, né, e não era em carro como nós temos hoje, era naquelas carroças, de cidade em cidade, mesmo doente. Santa Teresa de Jesus visitava os mosteiros, fundava mosteiros, e mesmo assim, e olhe como é interessante, mesmo uma vida de muitas obras de amor, ela não saía da presença de Deus. Sim, porque ela tinha a oração verdadeira. Então aquele que tem a oração verdadeira, mesmo que esteja nas obras apostólicas, está unido a Jesus de tal forma que é o próprio Jesus que está operando, que está realizando. Então, meus irmãos e irmãs ignitas, atenção! Com Santa Teresa de Jesus aprendemos que o nosso amor não pode ter economia. Precisamos ser generosos, precisamos nos esforçar. Não podemos nos entregar à preguiça, mas devemos trabalhar para a glória de Deus, para realizar a vontade do Senhor. Sim, esta mulher era mais homem, mais macho do que muitos de nós, porque ela tinha determinação. Aquilo que nos falta muitas vezes para trilhar o caminho de Deus, para buscar uma vida de verdadeira conversão, para viver a nossa vocação. Então aprendamos esta lição tão preciosa com Santa Teresa de Jesus. E por fim, meus irmãos, para que o nosso vídeo não fique tão longo, até porque este vídeo não é um vídeo biográfico, mas é um vídeo para nos aproximar de Santa Teresa de Jesus a partir do olhar ignis, pegando elementos da vida desta santa para a nossa vocação. Não poderia esquecer do grande episódio, da grande manifestação ignis, podemos assim dizer, na vida de Santa Teresa. É aquele momento em que ela foi dada pelo anjo do Senhor, como ela mesma nos narra em seus escritos. Ela nos conta que estava em oração e ela viu como que um anjo, ela mesma disse que não sabe muito bem definir, ela nomeia de querubim. Eu sou enxerido, eu acho que era um serafim.
Mas Santa Teresa de Jesus faz esse relato e diz que este anjo tinha nas mãos uma flecha, uma seta. E ela via que nesta seta, nessa flecha, havia fogo na ponta. E este anjo dardava, introduzia essa flecha no seu coração. E cada vez que ela sentia este perfurar, ela se abrasava de amor. E era uma dor tão profunda, mas ao mesmo tempo uma alegria tão grande. E ela sentia esse queimar, este fogo do amor de Deus. Assim, eu estou aqui narrando para vocês esse fenômeno místico chamado de transverberação. É aquilo que chama da transverberação de Santa Teresa de Jesus. E este fenômeno foi tão forte em Santa Teresa de Jesus que teve reflexos biológicos. O próprio coração de Santa Teresa de Jesus, depois que ela faleceu, também foi encontrado a fenda, a marca, um rachão, por assim dizer, no coração de Santa Teresa de Jesus. Para nós ignitas, nós também precisamos fazer esta experiência de fogo. Sim, nós nos unimos aos santos serafins e precisamos nós também termos essa experiência de sermos, não digo mística, né, como Santa Teresa de Jesus, porque isso depende de Deus e o nosso objetivo não é ter experiências extraordinárias, não. Mas com Santa Teresa de Jesus nós aprendemos que nós nascemos para queimar de amor por Jesus e o nosso coração precisa estar unido a Jesus de tal forma que seja Ele em nós, que seja o seu fogo em nós a nos queimar, a nos consumir de amor. Por isso, meus irmãos, aprendamos com esta preciosa baluarte a viver a nossa vocação ignis, amar profundamente a nosso Senhor. E como vocês estão vendo nos vídeos que antecederam a este, nós sempre deixamos algumas dicas de livros para que você possa, aí sim, se aprofundar na vida de Santa Teresa, conhecer um pouco do seu pensamento, ela que é uma doutora da Igreja. E nós começamos por aquele livro que é clássico, né? Os 3 livros clássicos de Santa Teresa de Jesus, que é o livro da vida, é o livro onde ela mesma conta a sua história. Nós temos o Caminho de Perfeição, que é aquele livro considerado introdutório. Se você deseja iniciar um processo de conversão, de intimidade com Deus, né? Inicie pelo Caminho de Perfeição. E temos o famoso Castelo Interior Moradas, onde Santa Teresa de Jesus vai explicando, comentando a sua visão como é a nossa alma interiormente, né? Seriam 7 níveis, 7 moradas. Então, ficou curioso? Aqui, ó, Castelo Interior Moradas. E, por fim não, tem mais 2 indicações ainda. Um livro muito bom, este aqui indico para todos, numa linguagem simples, resumida. Você quer conhecer um pouquinho, eu até digo, comece por esse, que é o livro da Emi Nogueira, da cofundadora da comunidade Shalom, que é Leve a Sério Sua Vida Espiritual, Orações aos Moldes de Teresa. É um livro muito pequeno, mas que resume como é rezar segundo os ensinamentos de Santa Teresa de Jesus. E por fim, agora sim, a biografia indicada, dizem a melhor biografia traduzida para o português, Teresa de Ávila, de Marcelo Cler, né? Um livro fantástico que condensa trechos de todas as obras de Santa Teresa de Jesus. Esta biografia indico, muito boa se você deseja conhecer a vida de nossa baluarte doutora da Igreja. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós agradecemos a sua presença aqui nesse vídeo. Pedimos, como sempre, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal, comente o que você achou, quais são suas curiosidades, compartilhe nos grupos em que você está e que Santa Teresa de Jesus nos ajude, nos ensine a amar profundamente o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos encha do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós e por nossa vocação. Paz et ignis.